Olá, gente. Como é que estão? Como é que passaram a semana? Eu acho que foi uma semana meio pesada, mas com muita ah, dedicação, muita perseverança, a gente vai passando semana a semana, não é? Vamos começar a nossa live. Vou chamar a Celi para a gente bater um papo com vocês. Vamos explicar um pouco, né, o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos fazer nas próximas semanas. Eu acho que vai ser um. E aí a gente vai conversar um pouco sobre saúde mental, emocional das crianças, filhos e alunos. Oi, Celi, Olá, Milu, tudo bem? Olá, tudo bom? já Graças a Deus, tudo estamos em no nosso ordem. horário, né? Que Já delícia! estamos esperando as pessoas chegarem, as pessoas estão chegando ainda. Ali a Karina, tem gente chegando ainda, para a gente conversar o nosso papo de sábado, né, Celi? Nosso É encontro de sábado, verdade. Podemos até né? conversar um pouquinho até todo mundo entrando, né, Milu? Porque Uhum, hoje nós sim. estamos representando o Quem Mexeu na Minha Bagunça, né? Que é o nosso livro. Isso. E para quem ainda Uhum. não leu, eu recomendo, até porque nós vamos falar também sobre vários temas, né? Hoje também do livro, não é? E Sim, com também, certeza. e também representando a clínica Léo Freiman, que eu faço parte da equipe também, então eu realmente aqui eu agradeço também a oportunidade de falar um assunto tão importante, não é verdade? Para quem já acompanha a gente há muito tempo, né? Nós estamos desde o começo da quarentena, todo sábado a gente faz essas lives no Quem Mexeu, né? Normalmente, nos últimos sábados, a gente trouxe convidados, né? Médicos, Isso. especialistas em organização também, especialista em alimentação saudável. A gente vem trazendo, porque o nosso livro é dividido por capítulos, né? E cada capítulo tem a organização de um tema, de uma parte da vida da criança e do adolescente. Então, todos os assuntos a gente está trazendo especialistas para falar, e também para falar um pouco sobre esse momento ímpar que nós estamos vivendo, né, Celi? Que é Com a pandemia, certeza. o isolamento social, que traz toda uma dinâmica diferente para a vida da gente. Então, a gente tem trazido essas pessoas. Esse fim de semana nós fizemos diferente, contar um pouquinho, né, Celi, contextualizar um Vamos. pouco essa diferença dessa semana. Porque nós estamos conversando, o que nós vamos falar, o que nós vamos falar, tal. E aí as pessoas têm pedido para a gente, nós temos recebido muitos pedidos para falar sobre a emoção, a parte emocional, a saúde mental das crianças, né? Para pais e para alunos, né? Que os pais e perdão, para pais e professores, porque os professores também estão sentindo algumas, né, diferenças, e às vezes não sabem como tratar isso, tal. Então eles estão pedindo para a gente esse assunto. Então, se é um assunto que fala de educação emocional, de saúde mental, ninguém melhor do que a Celi, né, que é uma das autoras do livro. Então a gente falou, não precisa trazer um especialista, se a Celi é o tema dela, é a expertise dela. Então vamos falar só nós duas. Então por isso que esse fim de semana estamos só nós duas, que é para tratar desse assunto que é a Com especialidade dela como certeza. E psicóloga. aqui nós É isso? estamos, né, com a Celi psicóloga, a Marilúcia jornalista, que formamos essa parceria tão legal, né, Há que muitos foi anos, né, há Celi? Há muitos muitos anos e que anos. foi o fruto assim do nosso trabalho e que a gente vem E, crescendo muito, né, nesse sentido. Já estamos uhum. já pensando no próximo livro e Tem um realmente é pronto um já, né? assunto de muita importância. Então, Exatamente. eu acho que a gente Só um já pouquinho, Celi, só vou lembrar mais uma coisinha só, tá. que é também uma coisa prática aqui da nossa live. Hoje nós vamos, quem entrar na nossa live, quem estiver assistindo e quiser ganhar um livro, né, que é o livro para crianças e adolescentes, é um manual prático de organização para crianças e adolescentes. Quem quiser ganhar, nós vamos sortear dois livros, né, para quem está assistindo essa live. Só que para a gente ficar monitorando quem está assistindo e para a gente anotar, não sei o quê, nós estamos pedindo para quem quiser participar do concurso, entrar na nossa página, no Quem Mexeu, mandar uma mensagenzinha, um oi para a gente, dizer que assistiu a palestra e a gente vai sortear entre essas pessoas e na terça-feira a gente anuncia na nossa página do Instagram, Isso. no arroba quem mexeu, tá? Arroba, underline quem mexeu. Combinado? No final a gente retorna isso para lembrar, mas é só para vocês já ficarem atentos. Quem quiser, entra lá, manda uma mensagem para a gente que vai participar do concurso, tá Com bom? certeza. Se ele... E Fala. não, Não, e fala, só fala. falando, né, o quanto é importante um sorteio e vocês terem acesso ao nosso livro, que isso vai ajudar vocês,
né, a terem um guia para ajudar nessa parte da Isso, guia prático. organização, né? Vai ser muito bom. Uhum. É isso Bom, aí. Então, agora já entrou um pouco de pessoas, né, Celi? Vamos falar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, do que você trouxe de material para a gente discutir hoje aqui com os pais e professores que estão assistindo. isso. Né? São muitos educadores que acompanham a gente, estão vivendo um mundo diferente, muitas coisas diferentes, e às vezes a gente perde um pouco a noção, esquece um pouco que a criança tem emoções desde cedo e essa emoção precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada, não é? Então, eu queria ver com você, Celi, a gente fala muito de inteligência emocional do adulto, tem muito curso de inteligência emocional nas empresas, a gente mesmo produz esses cursos para empresas, né? Que nós fazemos cursos para universidades corporativas, enfim. Se trabalha muito a inteligência emocional do adulto. E como que o pai ou o professor pode analisar ou identificar a inteligência emocional dessa criança, como trabalhar isso numa criança? A criança já tem essa inteligência emocional, pode despertar? Fala um pouquinho para a gente, Então Celi, da vamos inteligência lá, emocional gente. na Esse infância. a Marilúcia fala e é uma verdade que é o meu xodó, né? É falar dessa parte emocional, eu gosto muito. Até porque é toda a minha formação. Mas assim, vamos falar que a família, gente, possui um papel de muita responsabilidade, sendo a família uma das fontes maiores, assim, de segurança, de afeto, de proteção, de bem-estar, né? E como a educação, a socialização. Então, para vocês verem como a família tem um papel importante. E falando da família, nós vamos falar dos pais. Os pais, a influência dos pais no desenvolvimento dos filhos, nós não podemos descartar a importância da orientação do comportamento dos pais, visando sempre o autoconhecimento, sempre o desenvolvimento. Então, é importante que os pais estabeleçam metas, valores, eles podem mudar padrões de comportamento de si próprio, bem como dos filhos, e vamos falar depois um pouco mais dos limites e das crenças. Por isso que a autoconfiança, gente, senhores pais, mãe, pai, tá? Nós que também, eu que já sou avó também, e temos filhos, a gente tem uma responsabilidade. Então, eu falo que sempre o autoconhecimento é muito importante. A autoconfiança, como é que ela vai aparecer? Através do autoconhecimento. Quando nós conhecemos, nós somos capazes de fazer escolhas muito mais conscientes, muito mais assertivas, e a gente consegue controlar, gente, o segredo, eu vou contar para vocês, controlar melhor as nossas emoções. Olha que legal, né? E E a qual é? criança consegue, com esse. Você está falando, só para eu contextualizar, você está falando do autoconhecimento, tá, mas isso na criança, como que o pai vai aplicar isso no filho? Então, é Pode isso que agora explicar um pouco vamos lá. melhor? O vínculo Hum. primeiro, gente, entre pais e filhos, eu faço questão de frisar muito isso, é o amor. O amor é o sentimento que praticamente move toda a existência familiar. Como é bom, né, gente? Quem não gosta de amor, né, em tudo? E mais, como os pais podem ajudar na construção da saúde emocional dos filhos. Então, nós vamos falar do amor parental, parental dos pais, tá? Como é um tema importante. Então, cuidado com os filhos faz com que as relações familiares ficam muito mais sólidas, muito mais saudáveis, né? Porque os pais, eles querem que seus filhos cresçam, né? Com uma consciência ética, com uma consciência moral, uma visão mais ampla, que eles tenham um suporte emocional, né? Para poder lidar com as diversas situações e para poder que devem ajudá-los. Mas eu vou contar também com amor, com paciência. Vamos até anotar, hein, gente? Com amor, com paciência, com empatia, com criatividade, nós vamos hoje aprender vários caminhos que vão ajudar vocês
tirar, tirar proveito disso e poder aprender mais, ok? Uhum. E, Celi, você falou da inteligência emocional, da gestão dessa inteligência emocional. Uma criança que os pais começam a trabalhar isso nela, né, ela vai despertar a autoconfiança que você falou, a tolerância também, vai ser um adulto mais tolerante, não é? Mais autoconfiante, mais tolerante, mais seguro, né? Uma criança que Isso, começa a trabalhar isso desde cedo, ela vai ser um adulto mais seguro também, né? com E aí esses cursos certeza. que a gente faz hoje para inteligência emocional, eles vão ser muito mais absorvidos, muito mais fácil, porque essa criança já teve um trabalho lá atrás com o próprio pai, né, e a mãe, não é isso? Isso. Então, vamos falar um pouquinho. Vamos entrar no tema inteligência emocional. Gente, vocês acham que o bebê nasce organizado, Milu? Você acha? Acho que não. Acho que ele pode ter um pouquinho mais de, né, mais ele aprende, tudo se aprende, né? Então, é a gente que organiza as coisas para ele. Quando me Uhum. perguntam a partir de que idade começa a organização, eu até falo, né, Milu, várias vezes eu falo assim, começa na maternidade, né? Porque Desde às vezes, cedinho, é, desde que né? nasce. Porque começa na maternidade. Quando você entra num quarto de maternidade, tá tudo, um monte de gente, a mãe toda com os cabelos em pé e dando de mamar, o bebê dentro do quarto e não tem horário, e aí tem gente que entra resfriado dentro do quarto, né? Então, assim, já começa na maternidade, porque aí É. entram os limites. Agora, um ambiente sem rotina, que a gente fala tanto sobre isso, para comer, para dormir, tomar banho, né, para colocar ordem no mundo, como é importante isso. Aí ele fica atrasado em relação a estabelecer as relações de causa e efeito e desorganiza. Já começa por aí. A base do Imagina. pensamento de tempo e espaço traz prejuízos isso mais tarde. Por isso que Uhum. os pais precisam trabalhar melhor a inteligência emocional. Tá? O quanto é importante, né? Para eles poderem ser gestores das suas próprias emoções. Depois nós vamos falar um pouco mais isso, tá? Porque eles vão Uhum. ser autores da sua própria história, a partir, de novo, do autoconhecimento é que eles vão adquirir isso e vão amadurecendo através da vida, do percurso da vida. E a E, partir daí, só terminando, as crianças vão uhum. ficando mais autoconfiantes, seguras, calmas, mais tolerantes e muito menos agressivas, se a gente realmente estabelece tudo isso, né? Pode Sim, falar. com certeza. Mas aí, para o pai trabalhar isso no filho, ele precisa ter isso também, né? O pai precisa ter um autoconhecimento, precisa ter uma gestão das suas emoções para poder passar isso para o filho, não precisa? Olha, precisa muito, Milu, porque assim, É. a base de tudo, né, são os pais, né? Quando a gente faz um Uhum. trabalho com as crianças em terapia, é realmente as pessoas, os pais precisam de orientação, né? Isso nós já falamos em outros sábados, da importância dos pais pedirem ajuda, de terem Uhum. esse suporte, ou através de uma leitura, ou através de uma orientação de psicólogos, de profissionais que trabalham nessa área, que possam ajudar. Então, Sim. ninguém nasce sabendo, a gente não tem uma formação para ser pai e mãe. Né? Eu sou de uma Uhum. época que tinha escola de pais, né? Que eu até frequentei, cheguei a frequentar. Hoje me parece que já está vindo aí novas oportunidades, mas é isso. E hoje, além pode não ter escola formal de pais, mas a gente tem muito acesso à informação, né, Celi? Tem tutoriais até, tem curso de aperfeiçoamento, tem curso para você se auto melhorar, para poder ser um bom pai. Então, quer dizer, tem a ajuda de psicólogos, tem profissionais. Então, quer dizer, você tem muitas opções para ser um pai melhor, né? Porque a gente nunca vai ser perfeito, né? Mas pode melhorar um pouco o que a gente pode É, oferecer filhos, né? por isso que essa nossa oportunidade aqui, Milu, que a gente vem fazendo esse trabalho, eu confesso que é maravilhoso, porque é uma Muito bom. oportunidade, É. né,
eu falo, eu fico assim muito feliz em poder ajudar as pessoas e também a gente poder trabalhar melhor essas questões e passar para vocês dados importantes para a formação emocional dos filhos, das crianças e a Sim, dos pais também, a nossa também, tá? claro, Então, isso claro. é muito Precisa, né? importante. Por isso Precisa, que porque é a gente. importante, Milu, ter Hum, autocontrole e autogestão das emoções. Isso é muito importante, tá? Porque isso vai preparar realmente, os nossos filhos vão ficar bem mais preparados. E os pais precisam saber trabalhar é. a saúde emocional dos filhos, através do que? Da inteligência emocional. Isso porque educar para cultivar certas emoções é um fator determinante para a qualidade de vida. Então, é um dever dos pais, tá? Nós também, né, Milu? É conhecer os filhos, saber os seus gostos, seus sentimentos, o que incomoda, né? E o que deixam felizes. Porque vamos falar a verdade, eu sou mãe de 3 filhos, para quem me conhece, né, Milu? Isso a gente fala muito. São 3 mundos diferentes. 3 mundos. Eu tenho dois, Três, 2 mundos diferentes. você também. E a maioria, né, É, tem 2, 3 filhos, são mundos diferentes. Então, sim. só assim que é possível ajudá-los no caminho do autoconhecimento, porque isso que é a, eu posso dizer, a dica mais importante é os pais ficarem atentos a isso através do autoconhecimento, tá? Uhum. Tá. Então, Celia, deixa eu te fazer uma pergunta prática. vamos lá. Como o pai ou a mãe, tá, o que está assistindo a gente aqui agora, é, você falou de entender o sentimento dos filhos, né? Como é que esse pai pode entender, às vezes, um sentimento, se essa criança não exterioriza esse sentimento? Como o pai pode perceber? Tá, um exemplo prático, na pandemia agora, o isolamento, as crianças estão em casa, estão uma rotina diferente, e de repente essa criança muda o comportamento, ela fica mais triste, mas o pai não consegue perceber isso, o que está acontecendo com ela. Como Sim. ele pode fazer para saber se ela não falar para ele, como ele sabe, como ele, entendeu? Como ele vai Então, Milu, identificar esse isso, sentimento? isso que eu falei é através do autoconhecimento, porque as Hum, emoções, os pais também precisam aprender a identificar essas emoções. Então vamos falar, tem emoções agradáveis de sentir, tem sim. emoções desagradáveis de sentir, e eu sempre trabalho assim, tá? Eu dou esse exemplo até nos meus atendimentos e volto a falar aqui. Nós somos o barco. Vamos pensar que nós estamos no mar. Uhum, Nós somos o barco. E as ondas, vamos falar a verdade, se alguém já andou de barco, né? Eu já tive oportunidade e pegar ondas altas e ondas mais aceleradas. As ondas são as emoções. E o uhum. barco depois volta ao normal. Isso está me fazendo lembrar, Milu, Ele uma vez vai. uma vez É. eu fui até com a minha mãe, nós fomos para a Austrália e eu fui num barco. Esse eu não sei se eu volto mais, mas realmente para ver os corais. Gente, as ondas eram muito altas. E eu falava, meu Deus do céu, eu estou aqui, se acontecer alguma coisa, ninguém vai saber que eu estou aqui em alto mar. São várias emoções que me passaram lá, né? E aí, depois eu descobri, depois de muitas horas, que eram 8 horas de viagem, eu descobri se eu ficasse na parte de cima, eu ia sentir menos as ondas. Mas depois chegamos no local lá. Mas as emoções se acalmaram. Você entendeu? Porque quando você está Tudo é vivendo, passageiro, né? tudo é passageiro, mas quando você não tem o conhecimento dessas emoções, você se assusta. Você fala, gente, mas por que Sofre, né? sofre muito com isso? Então, é Uhum, uhum. importante ter a consciência dessas emoções. Então, vamos falar, como a gente está falando de crianças, né? E os professores, se estiverem assistindo a gente também, por exemplo, a alegria, tá? Um sentimento, né? O que é alegria? É para reforçar nossas amizades, as alianças sociais, né? Se a gente pensa na Sim. emoção alegria. O que é o amor? O amor é para nos proteger, nos incentiva a manter nossos laços de quem nós amamos e gostamos.
Amor pode ser por tudo, pela planta, pelo animal, pelo papagaio, pelo cachorro, pelas pessoas, pelas amizades, né? E o Uhum. medo? O que será que serve? Milu, o que você acha que serve o medo? Ai, o medo é para a gente segurar até um pouco as coisas para não fazer tudo sem pensar. Então, acho que aí te segura um pouco para você pensar mais no que você vai fazer, né? E te dá até uma outra versão daquilo, daquele fato, daquilo que vai acontecer na tua vida. Eu acho que serve Então, para segurar um pouco. muito bem, o medo ele serve para Obrigada, passei. parabéns, serve para preservar a vida. Sem É, ele, sem ele correríamos muitos riscos se a gente não tem medo de nada, né? E a até tristeza? tem uma história, só te interrompendo, se ele tem uma máxima que fala que morre afogado quem não tem medo, né? Porque quem não tem medo vai, Exatamente. se joga em qualquer rio, se joga em qualquer mar, e quem tem medo se preserva. Aí quem morre mais afogado, quem não tem medo, né? Porque se arrisca mais. Então, É mas isso? você viu, quando você tem a consciência das emoções, elas têm um outro olhar, né? Sim. Porque quando fala medo ou fala tristeza, né? Ninguém gosta muito de sentir É. tristeza. Mas se vocês pararem para pensar, a tristeza é para a gente repensar sobre a nossa vida, sobre Você não as vai perguntar nossas para mim o que é atitudes. tristeza? Você É, não vai me fazer a com pergunta? certeza, nós estamos aqui para bater papo. Milu, e a tristeza? O que vem para você? Gostei da pergunta. A Vamos lá. tristeza é para você voltar para dentro de você mesmo. Às vezes a gente volta e começa a se enxergar um pouco coisas que a gente passa no dia a dia e não percebe. Então, na tristeza, você consegue sentir e perceber coisas que no dia a dia você não percebe ou num momento de alegria você deixa passar. Penso eu, não Muito sei. bem, Milu. É isso? Então, aí, É com como tu. certeza você está repensando sobre a sua vida, suas atitudes. Isso. Então, ela não é ruim. Se você parar para pensar, algumas tristezas, depois que você passa aquelas ondas gigantes, né? Aquelas que você fala, meu Deus, né? Eu falava assim, quando vai parar essas ondas? A Né? tristeza às Confesso, vezes amadurece também, né, Celia? Amadurece também, a gente muito, cresce. né? Uhum. E a raiva? A raiva. Ai, agora você me pegou. O que que é a raiva? Vamos A lá. raiva. A É raiva, uma acho que é colocar emoção. alguma coisa que você Olha, está gente, nós guardando. estamos falando de emoções primárias, tá? Tá. São as A primeiras raiva, eu acho que é emoções. aquilo que você põe para fora, aquilo que você está guardando, guardando, e de repente você estoura e põe para fora. Então, às vezes é bom para limpar um pouco as coisas ruins que você está guardando. É isso? Então, isso, a raiva ela serve para nos proteger contra as pessoas que nos fazem mal. Hum. Então, ela muda nesse sentido, né? Porque tem um outro olhar, né? Confesso que a raiva, ter raiva de alguém, é um sentimento muito ruim, né? Hoje eu estou lendo muito sobre isso e a gente deve evitar, assim, no dia a dia, a ter, eh, a ter alguém ligou, acho que não sabe que eu estou aqui na live. Então, Alguém está e aí, desinformado, porque a gente anuncia tanto, né? então, mas a raiva, ela serve para proteger. Agora, ficar sentindo raiva não é bom, não é bom, tá? E nem é bom a gente realmente evitar isso trabalhando melhor. Ela protege, mas você não pode ficar com esse sentimento muito tempo. E o nojo? Você sabia que o nojo, Milu, é um sentimento primário, primário, e Eu principalmente com a sabia criança? eu sei pelo filme, né, da Disney lá, esqueci o nome do filme, gente. Aquele filme que tem os sentimentos, Ai, né? eu sempre É esqueço. que tem, aí tem o nojo também, né? Tem o ai meu Deus. nojo. Por Nossa, quê? gente, me lembra aí que eu esqueci o nome do filme. Esqueci totalmente. Mas Agora é que aquele, você falou, é que trabalha as emoções, é muito bonito, né? exatamente. Aí tem o nojo também no O filme, né? nojo. Mas eu não O lembro. nojo É. é para evitar contaminação e para nos diferenciar de outras pessoas às quais nós não gostamos das atitudes. As crianças trabalham muito essa questão do nojo, né? Eles falam do Uhum. Ah, cocô, é do verdade. xixi, né? Eles falam, "Bã", assim, é justamente isso. Então, todos nós
que vocês estão assistindo, nós sentimos todas as emoções. O que nos incomoda é a dose, o exagero ou a falta deles. Eu vou repetir. É verdade. O que pode nos incomodar é a dose, o exagero e a falta deles. Porque também não entrar em contato, gente, não é bom. Não é bom. Eu, quando atendo as crianças, é impressionante como as crianças conseguem trabalhar melhor essa questão das emoções. Eu acho que eu vou contar uma historinha que me deu vontade. Conta? Eu adoro contar. Todo mundo adora historinha, conta? Então, na verdade, não é que é um exagero, eu não sei quem colocou aqui, mas é o seguinte, as emoções, elas fazem parte. Eu fui atender um menino de 9 anos no consultório e eu perguntei para ele... Só um pouquinho, Celi, só um pouquinho. A Mariana está me lembrando aqui que é Divertidamente o filme da Disney, que eu esqueci. Divertidamente, Isso, que tem os sentimentos primários, exato. Isso. Obrigada, Mariana. Mari é minha filha. E aí, o que eu vou contar para vocês? E essa criança veio porque estava muito triste, muito quietinho, não estava socializando muito e veio para o consultório. E aí, eu perguntei para ele sobre as emoções, né? E fui mostrando essas emoções. Aí ele falou, eu posso desenhar? Eu falei, você prefere desenhar? Aí eu peguei o papel sulfite, o giz de cera, eu falei, você quer canetinha, você quer lápis e tudo. Ele falou, não, eu quero lápis. Aí ele pegou o papel e desenhou a mãe dele com o namorado e um coração entre a mãe e o namorado. O pai com a namorada e um coração. Gente, esse foi um caso que eu gosto de contar para vocês verem como as emoções... E ele entre duas paredes. Gente, ele desenhou dois traços, né? Na vertical mesmo. E ele no meio desse tamanhinho, sem nada de coração. Oh, meu Deus! Olha, meu Deus, você sabe que, olha, foi um dos atendimentos que lógico que a gente se envolve, mas esse caso eu não precisei fazer nenhum diagnóstico maior, porque ele estava se sentindo no meio disso, entre duas lacunas e sem nada. Ele era nada, né? E a tristeza... Está sentindo nada perto de tudo isso. Então, e a tristeza estava fazendo parte daquele momento. Olha. Então, isso é lógico que esse cuidado era com os pais, não era tanto com ele. Né? Lógico que eu ajudei muito nesse processo, mas o trabalho de orientação foi muito com os pais, no sentido de ver que ele existe. Olhar para ele, né? É o momento do namorado, é o outro momento do pai, mas ter um momento com o filho, porque ele estava se sentindo sem coraçãozinho, sem nada, né? Então é isso. A Ruth está falando que está sem som. Que está sem som, mas eu acho que deve ser no celular da Ruth, deve ser. Deve ser, porque eu estou ouvindo bem. Para mim está tranquilo. A imagem está Bom, boa, o som está bom. Mas, né? Milu, nós temos que ter um cuidado para não vestir a roupa da emoção. Espera um pouquinho, se ele só voltando no caso dessa criança, que você está contando a história aí dos pais e tudo mais, né? Aí você teve que chamar os pais no consultório, tá? A gente não vai falar do caso, mas assim, nesse caso, essa criança estava sentindo isso porque ela estava se sentindo rejeitada pelos pais, ela estava sem atenção dos pais, e aí ela estava com um exagero de tristeza, é isso, né? E os pais estavam meio que largando a criança, mais atenção na vida deles do que a criança, é isso? Então, exatamente, porque qual era a preocupação dos pais? O filho estava triste, não estava sociável, ele não queria ficar perto dos amiguinhos, queria ficar no quarto sozinho. E eles vieram e trouxeram a criança para trabalhar a questão da terapia. Quando eu fui atender, a primeira coisa eu fui trabalhar as emoções. E aí, nas emoções, é que apareceu essa tristeza. Por quê? A mãe estava preenchida, o pai preenchido, e ele estava lá no meio, né? Então, é por isso que eu falo
Ah, que bom. É o exagero, se refere aos pais, exatamente. Porque o que, que acontece? Ele estava se sentindo muito sem proteção, porque cada um está no seu mundo. E o É, filho? E aí, é. quando os pais vieram, é para trabalhar o filho. Não, eu tinha muito pouco para trabalhar com o filho. Eu tinha muito mais a trabalhar com os pais. Confesso que não foi fácil esse pai vir ao consultório. Muitas vezes os pais têm uma certa resistência, né, de pais separados. Ah, porque eu não Uhum. vou, depois eu vou. Mas assim, o quanto é importante manter tudo isso, casado, não casado, separado, não separado, desquitado, divorciado, porque os filhos continuam sendo filhos, gente. É. E qualquer forma, então não tem diferença nenhuma. E quando há ruptura, muitos casais acabam se distanciando, né? E tirando isso como algo, agora eu vou cuidar da minha vida, agora eu não quero saber, e aí não Uhum. tem as responsabilidades importantes, né? E isso pode acontecer até com pais que estão juntos, né, Celi? Que estão juntos, mas estão muito mais envolvidos com seus problemas, com suas coisas, e deixam a criança um pouco de lado, ou deixam essa criança terceirizada com acompanhamentos, e eles mesmos não cuidam do filho. Pode acontecer Com também, né? certeza. E essa Aí, criança ressentir disso. então, eu já assisti isso até em consultório também, em escola também. Muitas vezes os pais precisam ter cuidado para não vestir a roupa da emoção, né? Tem Como é que muitos, funciona isso? Como é que não se por veste a roupa da emoção? exemplo, criança que é muito alegre. Eu já vi, É. né? Já reparei os adultos falando: ninguém é tolo por se sentir tão alegre. Se refere à alegria como algo que não é tão importante, né? Ou você gostar ou ter amor, ninguém é dependente dos outros por sentir amor ou gostar de algo ou de alguém, né? Ou medo, ninguém é covarde de sentir medo, né? De se sentir medo. A tristeza, você é um fraco, porque você tem a tristeza, e não é por Deixa eu só aí. entender o que você está falando, Celi, só para tentar entender e explicar, assim, talvez eu não esteja entendendo. Você quer dizer que os pais não devem rotular o sentimento da criança. Se a criança Isso, está com medo, você é fraco porque você tem medo. Menino não chora, menina, entendeu? Esse tipo de isso. coisa. Eu Ah, entendi. coloquei vestir a Uhum. roupa da emoção, porque Isso. vários pais, isso é coisa de menina que fica chorando, porque você tem Aham. medo, você é um Isso. babaca, né? Aham. Você é raiva, ninguém é mal por sentir raiva. Então, existe um rótulo, sim, nisso, de Sim. lidar com as emoções. E isso para o filho é ruim, porque ele está aprendendo a lidar com as emoções. Olha o que isso Isso vira. marca, Celi, esses rótulos podem marcar uma Muito. criança? Milu, essas são as 5 emoções primárias. Depois ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Eu vou contar para vocês. O que ele passa a sentir? Solidão, saudades, confusão, preocupação, culpa, desconfiança, desespero, vergonha, ansiedade, fúria, Uhum. orgulho, felicidade, antipatia, ódio, apego e assim vai. Desprezo, pavor, Tudo isso ciúme. pode ser causado por um mau gerenciamento dessas emoções primárias. Essas são as É isso? outras emoções. Essas são Uhum. as que são as primeiras emoções na vida de uma criança. Depois ela Sim. passa a ter tudo isso. Se ela não trabalha essas emoções primárias, como é que ela vai Sim, trabalhar a as antipatia, outras. o ódio, Uhum. o desprezo, o Uhum. pavor? Aí sim que ela vai começar, né, parar e ter as consequências disso, tá? Por Uhum. isso que é Entendi, entendi. importante trabalhar melhor tudo isso. Mas tem Uhum. dicas aí legais, Olha lá, tá? ó. Quem que tá falando aqui? Eu acho que é a Saíra, parece, né? Ó, sempre tem rótulos, é inevitável, infelizmente, o que cabe é preparar essas crianças emocionalmente para saber lidar. Sempre tem rótulos, mas a gente, como pais, eu não sei se eu me corrija, Celi, mas eu entendo assim, como pais, como educadores, até a gente tem que se policiar para não rotular essa criança. Existem os rótulos, mas quanto menos a gente puder dar rótulos aos sentimentos das crianças, eu acho que é melhor a gente estar fazendo para eles, né?
É Então, isso? é exatamente isso, porque assim como os pais precisam do autoconhecimento para poder lidar com isso, os filhos aprendem com os pais. Se os É pais, espelho, né? É o espelho. eles dependem disso, então onde eles vão aprender? Muitas vezes eles vão aprender no consultório. Quantos É. adultos, Milu, eu atendo que pensam e agem e não sentem, descobrem isso na vida adulta, porque nunca Uhum. tiveram oportunidade. Então, aqui parece que é um quadrado, assim, fechado, né? Sim. E trabalhar com isso é a mesma coisa com os adolescentes. Tem adolescentes que vêm que não, quando sentem alguma coisa diferente, também é a mesma coisa, eles não sabem lidar com a tristeza. Eles não sabem lidar com a tristeza, não sabem lidar com alguma outra emoção primária. Às vezes é É. primária. Então você tem que É. voltar, né? Você tem que Sim, voltar a sim. isso, tá? É, tem umas perguntas aqui, se ele completando a nossa fala aqui, ó. A Rosalia está falando da adolescência que você já falou, né, Rosália, perdão. A Saíra falou novamente, criança que tira nota baixa na escola é um exemplo, tá? E o pai, a primeira fala é você não se preparou. Quer dizer, o pai, ao invés de acolher essa criança, ele já joga em cima dela, não é Então, isso? aí vamos falar sobre isso. Eu vou falar agora, tá? Para ajudar aqui Uhum, todas essas questões. Primeiro, dicas importantes. Sempre elogie antes de criticar, tá? uhum. Antes de dizer que seu filho fez alguma coisa errada, elogie sempre o que ele faz de bom. Assim fica mais fácil ele evitar o erro. E aí a situação fica arquivada com uma memória saudável. Você entendeu? Porque E senão, uma coisa só do elogio, seria uma coisa que a gente também sempre fala, é elogiar em público e criticar em particular, né? Não criticar essa criança na com frente de todo mundo, certeza, né? porque assim pode acontecer de ter feito, as pessoas são falíveis, mas pode ter Uhum, errado. Agora, é lógico, você não vai dar um beijo porque fez alguma coisa errada, mas só a crítica, né? Isso faz muito mal, porque tem pais que ficam batendo nessa tecla porque tiveram uma educação assim. E hoje uhum, mudou. Você teve a sim, oportunidade do autoconhecimento. Então, sim. exponha também os seus filhos e as suas falhas e dificuldades para que eles tenham consciência que todos estão buscando melhorar e que os adultos não são super-heróis. Não são, nós não somos também, nós somos falíveis. A gente realmente, eu Total. posso pedir desculpa se eu fiz alguma coisa errada. E a gente Uhum. sempre tem que buscar uma relação saudável. Não se torne, não se torne um manual de regras. Você precisa abrir o espaço para o diálogo. Tem pais, Milu, que não conversam com os filhos. Não Sim, tem tem. tempo para conversar. Agora, porque Uhum. como está nessa fase, eles estranham, porque nunca tiveram É, tão próximos com os é. filhos, Tem né? famílias se reconhecendo agora, né, Celi? Assim, tem famílias que estão como você falou, pais que estão vendo os filhos, principalmente adolescentes que ficavam mais no quarto, tal, e os pais chegam tarde em casa, aquela correria. Hoje eles estão estranhando, né, tendo contato pela primeira vez em muitas emoções, em muitas coisas que esses filhos fazem, né? Porque Com eles não certeza. tinham a terceirizada tudo, tudo, Com tudo. certeza, com certeza. Por isso que a gente tem que ajudar as crianças a descobrirem prazer nas brincadeiras, interação com outras crianças, também não fazer nada, e também com a Uhum. natureza. É abrir esse espaço para os seus filhos terem essas experiências, né? E Fazer é junto, isso, né? Fazer junto, que a gente fala muito no livro, né, da organização, é fazer junto as coisas com as crianças, né? Para com poder. Aí é uma forma certeza. deles se conhecerem, né? E desenvolver muitas emoções aí juntos, né? Então, vocês É estão isso? vendo. é, É isso que a Saíra, né, está dizendo, que os É. adultos, por barreiras maiores de não aceitar, dificultam. Exatamente, Saíra. É isso mesmo. Tem muitos adultos com crenças ainda muito enraizadas. E aí, o que Uhum, precisa ser feito? Buscar uhum. ajuda do autoconhecimento, profissionais que vão ajudar. Certo, gente? Sim.
Então, Sim, é o que a gente assim, está falando da escola de pais, né? De procurar ajuda, procurar conhecimento, né? A gente está sempre aprendendo, enquanto a vida é aprendizado. E para ser com pai e mãe também a gente aprende, né? Não é nato, assim, as coisas não acontecem naturalmente. A gente olha, pode eu aprender, tenho um pode dado melhorar. importante do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas em São Paulo, realizou Hum, uma pesquisa com pais com cerca de 900 crianças de 5 a 9 anos que estudavam em hum, escolas particulares e escolas públicas. Os pais disseram que 22% das crianças apresentavam ansiedade, 25% tinham problema de atenção e 21% problemas de comportamento, tá? hum. Então, isso que eu falo, a gente está falando de 5 a 9 anos. Então, Crianças pequenas. crianças pequenas, para quem já trabalhou com pré-escola, isso aparece de 0 a 5 anos, aparece várias questões que nós vamos falar um pouquinho aqui também, tá? Uhum, Então, a uhum. solução para todos esses problemas, tá, gente? A gente está aqui para buscar caminhos para que vocês possam ter resultados. Agora, basta que os pais e familiares cuidem da administração das suas emoções e Sim, desenvolvam inteligência emocional. Em primeiro lugar, primeiro eles e depois para ajudar os seus filhos. Pessoal, sim, com certeza. sejam mais humildes no sentido de pedir ajuda, de vocês poderem ler mais a respeito, de aprender. As crianças precisam aprender desde cedo a gerenciar suas emoções, para lidar com as situações, principalmente na fase da descoberta. E é Uhum, através das orientações, é através de exemplos dos pais que as crianças aprendem. E pais uhum. emocionalmente saudáveis conseguem educar crianças felizes, né? Isso é Sim, com maravilhoso se a certeza. gente parar para pensar. Pessoal, nós estamos falando tudo isso e a gente sabe, mas eu nunca foi assim. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Se não foi, começa hoje, começa Sim, amanhã, começa daqui a pouco, começa já. Porque assim, é. não é porque sempre foi, Começa já. você não vai fazer. Então vamos começar, né? E E Celi, assim que nós a estamos gente. vivendo um momento. Fala, não, fala. Pode falar, pode falar. Tô falando que a gente está vivendo um momento tão diferente, tão com tantos problemas, tal, mas por outro lado, a gente tem um momento propício de estar junto com os filhos, talvez um momento único, né? Que os pais, né, estão junto com os filhos. Aqueles pais separados às vezes não estão tão juntos, mas têm a oportunidade de poder parar um pouco para observar seus filhos, mesmo que seja por vídeo, conversar mais com eles, e aqueles que estão pessoalmente em casa, poder dar um pouco mais de atenção e entender às vezes coisas que eles não entendiam, e de repente, até nesse momento, vão perceber coisas nessa criança, situações que talvez ela precise até uma ajuda externa, né? De Com repente, certeza. um Eu outro sempre problema, uma falo, ansiedade. Bilu, que quando você tem 2 filhos, 3 filhos em idades diferentes, não adianta vocês fazerem um trabalho com os 3 juntos. Não dá para fazer. É melhor estar com um inteiro fazendo, depois com outro, que sejam 5 minutos, 10 minutos. Gente, a gente não está falando em tempo integral, a gente está falando Sim. de, às vezes, 10 minutos. Um abraço, às vezes, vale mais do que 10 horas juntos. Vocês Uhum. entenderam? Então, é muito mais a qualidade do que a quantidade. Mas façam, né? É. Agora, querer fazer tudo com filhos e idades diferentes, num espaço limitado, num tempo que não dá, e aí entra no estresse, a família toda fica em conflito, e aí a pessoa não está bem, não está bem mesmo. Não está bem Uhum. mesmo. Com E, certeza. E uma coisa que é interessante a gente pensar, né, Celi, que a gente arranja tempo para tudo, quando tem que fazer um trabalho, quando tem uma coisa que a gente gosta muito, a gente arranja um tempinho. Então a gente precisa colocar no nosso dia, na nossa agenda, um tempo para ficar com o filho, que seja esses 10, 15 minutos, mas esse tempo para ficar um tempo de qualidade com essa criança, né? Um tempo de verdade para poder dar atenção e entender as necessidades dela, né? De repente ela vai colocar coisas ali que você nem tinha percebido, mas é necessário deixar um tempo para o filho, né? A gente sempre tem tempo para as outras coisas e não tem. Eu ouvi uma live um dia desses com o Wellington, eu não lembro sobre o nome dele, Doutor Alegria, da Doutora É, Alegria, daquele.
E aí ele falando que ele passou um dia no hospital, assim, né, super brincou com muita criança, não sei o quê, mas ficou muito estressado. Ele chegou em casa moído, assim, acabado, de tanto que ele trabalhou, de tanto que ele foi sugado pela emoção do trabalho dele. Aí ele chegou em casa, o filho queria brincar com ele, e ele tava assim, acabado. Ele falou, ai, não, eu não aguento agora, não tenho que brincar. Aí ele falou, não, vou tomar um banho. Aí foi tomar um banho. Aí, na hora do banho, ele já se restabeleceu, e aí ele pensou, falou, poxa, eu passei o dia com tantas crianças, me dediquei tanto ao trabalho, por que que eu não posso dar 10 minutos para o meu filho? Então, ele parou e Exatamente. foi brincar esses 10, falou que esses 10 minutos viraram meia hora, porque aí ele ganhou muita energia com o filho, e aí ele já... Mas, é assim, se ele fosse parar para pensar friamente, ele não tinha condições físicas de brincar com o filho, e foi. Então, assim, de repente, a gente Então, tem que né, arranjar uma energia e dedicar uns 5 minutos que seja para aquele às filho, para dar uma vezes que atenção. e nem sempre é no verbal, pode ser um abraço, pode ser uma atenção especial, né? Essa Fazer uma lição semana de casa é, hoje, né? Ajudar na lição de casa com a criança, ajudar a estudar, né? Tá aquele momento com ele, né? então, você sabe, Milu, eu já estou um bom tempo em casa e eu não estou vendo meus netos e 3 moram no meu Uhum, prédio, né? Do eu meu sei. filho. E aí, um deles, o mais velho, me ligou essa semana, eu estava aqui, né? Lógico, na minha casa. Aí ele fala assim, mas vovó, sabe aquele bolinho, porque eu comprei, eu ganhei da minha filha aquelas forminhas pequenininhas, aqueles Uhum. bolinhos pequenininhos de criança, você pode fazer para mim com recheio de brigadeiro? Gente, eu confesso que eu ia atender um pouco mais tarde, e eu demorei meia hora exatamente no relógio para fazer os bolinhos. E saíram quentinhos com brigadeiro. Gente, quem quiser depois eu dou a receitinha muito fácil. Na próxima live. Encomenda delivery, a gente Mas, manda buscar na Celi. mas Milu, aí eu pedi, a moça que trabalha lá veio buscar e estava quente, estava tudo quente. Mas eu até Eu vi a pensei foto. uma coisa dessa, eu ia amar. Porque eu mesma É. fiquei assim, eu fiquei com o bolinho maior, tá? Aí todos, eu mandei 15 bolinhos pequenininhos, assim, de criança, é coisa de criança. Depois o meu Pois filho e é. minha nora contam. Foi uma Uma alegria. coisa que você fez, né? E funcionou. E se sentiu bem em fazer, né? Eu não tô O ouvindo a outro, Celi. eu tenho muito. O meu não, eu tô achando que você, eu não tô ouvindo você. Eu também tô te vendo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá. Só tua imagem ficou parada. Mas Hum, então vamos continuar. Podemos continuar? E podemos, devemos, então, devemos. então vamos lá. Pessoal, eu não estou aqui para falar de transtornos que mais acometem as crianças de 0 a 5 anos. Mas eu só vou citar para vocês o que uma criança pode ter: ansiedade, uma criança pode ter depressão, uma criança pode ter um déficit de atenção, um TDAH, pode ter o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, tá? E tá faltando o som da Celi. E agora? Deixa eu ver. Eu tô ouvindo você, estranho. Agora tá faltando, tá a imagem muito grande da Celi. É que eu aproximei. Bom, ó, É. então, assim, o déficit de atenção, o TOD, então, e outros mais transtornos que podem aparecer com as crianças. Então, nós temos que ter esse olhar que é de 0 a 6 anos, né? E Uhum. quando os pais vêm buscar ajuda, é porque já está no estágio mais avançado. E aí, ainda bem Sim, que sempre tem recursos para isso, tá? sim. Então,
quais são os sinais para vocês verem quando os filhos podem ter alguma coisa? Problemas para dormir, irritabilidade, falta de prazer em brincar, excesso ou falta de fome, isso é uma questão. Atraso, por exemplo, na comunicação verbal, né? Pesadelos, quando escapa o xixi, né? Ou cocô após ter aprendido. Então, tudo isso são sinais que os pais precisam ficar atentos e procurar ajuda, né? Isso é muito importante. Mas, Celi, vamos, só para identificar. Esses sintomas uma criança pode ter, está tendo agora, nesse momento, porque ela perdeu a rotina dela, ela perdeu os amigos, não tem contato com os amigos, a escola está difícil fazer pela internet, etc, etc. Essa criança não pode ter esses sintomas agora, mas não ser um transtorno, assim, pode ser uma coisa passageira, pode acontecer isso, dela ter só agora, Pode, nesse momento? pode. Milu, Aí, a tua imagem ficou. Tá com. Eu tô vendo você parada, mas tudo bem. tô parada? Tá parada, tá estática. Ué, Também a gente tem que pensar que faltam 5 minutos. exatamente. Aí tem uma pergunta Olha, aqui que eu a quero que você criança responda. pode passar por ansiedade, ela pode passar por tristeza, e aí o pai, já tendo esse conhecimento que vocês aprenderam hoje, é lidar com isso, dando um pouco mais de atenção, ou às vezes até buscar uma ajuda, né? Pedindo orientação em como fazer para poder lidar melhor. Isso sim, Uhum. são pais mais conscientes e que querem ajudar o seu filho, ok? Isso. Tem uma pergunta só aqui, ó, a Maria de Lourdes, a Lourdes está falando, como professora, vejo que a cobrança com as crianças, tanto na escola quanto na casa, há uma cobrança imensa de não, uma cobrança imensa para a criança, né? Ela tem que estar sempre fazendo coisas tal, e não pode ter, pelo que eu estou entendendo é isso, ela não deve ter aquele momento de relaxamento, eu acho que é isso, né? Então, parar um pouco essa cobrança, né, Celi? A gente tem que ser Então, rápido agora. nós estamos falando de pais e estamos falando também de professores. Eu trabalhei Sim, muitos sim, anos em escola e o professor, gente, ele tem recursos dentro de sala de aula para identificar o que está acontecendo com o seu aluno. Eu é, descobri numa sala de aula, eu lembro, um aluno que só tinha sono e que ele estava muito assim lento e que os professores estavam me passando esses dados, esse menino estava com leucemia, olha, entendeu? é, Numa sala de aula com os pais em casa com ele. E eu uhum, chamei os pais que eu estava preocupada que ele estava sonolento. Então, precisa ter um cuidado com tempo de tela, com rotina, com sono, com tudo da criança. é, Observar, gente. Filho é. precisa de atenção, né? Os pais Seria, eu só precisam estou de um pouco atenção. preocupada. Não, diga, diga, diga. Pode falar. Fala. Os pais precisam ficar atentos a isso, Uhum. observar e pedir ajuda quando for o caso, né? Isso é muito Então, o importante. professor também, como você deu o exemplo, o professor na escola também pode observar quando a vida voltar, né, gente, no futuro, o professor também pode observar o comportamento diferente e levar isso, né? Às vezes o professor descobre coisas que a família às vezes não está prestando atenção, né? Não percebe, Pessoal, e o é o que eu professor falei. consegue. Eu descobri em sala de aula esse aluno É, sonolento, uma gracinha. Eu lembro esse menino na sala de aula e ele chegava a dormir na é. mesa. Eu fiquei preocupada. Esse menino estava com leucemia, então teve. Aí Então, eu pedi para os pais levarem no é. pediatra. Então, os Aí você professores também têm recorre a esse um papel, né? especialista. Tem É, especialista para tudo. Isso que é muito isso, importante, né? isso. A Maria de Lourdes está falando aqui que ela sempre tenta identificar nos alunos dela e encaminhar para o especialista. Exatamente isso que a gente está Olha, falando, Lourdes, exatamente. É, parabéns. O bom professor é aquele que identifica, é aquele que vai atrás, que qualquer sinal procura o orientador, procura alguém responsável que possa falar com esses pais, porque o professor ele está às vezes mais tempo com a criança do que com os pais. sim, Não sim. é, não é verdade? Num E tempo. tem um olhar, às vezes, diferenciado que às vezes o pai não tem, a mãe não tem, né? Não tem esse recurso, né? Então, Olha aqui, a os Lourdes pais já têm. descobriu criança
né, de 5 anos com baixa visão. Sim, Isso, isso sim, acontece mesmo. precisa olhar, precisa olhar. Então é Uhum. isso, gente. Vamos É. lá, estou aberta aqui. Pode perguntar, Milu, vamos lá. Não, eu ia falar, Celi, que nosso tempo está acabando. Eu só queria lembrar para quem não estava no começo, né? Só para a gente, que de repente acaba o tempo, o Instagram é bem certinho. Quem não estava no começo, nós comentamos que nós vamos fazer, para quem assistiu essa live e quiser ganhar um livro nosso, tá? Nós vamos sortear 2 livros. Quem mexeu na minha bagunça, nós vamos sortear 2 livros para quem assistiu a live, quiser participar do concurso, mandar uma mensagem para a gente no nosso Instagram, arroba quem mexeu, quem underline mexeu, mandar só uma mensagem, assistir a live e a gente vai sortear 2 livros. Na terça-feira a gente anuncia na nossa página, tá bom? Só para E lembrar o que a gente falou no começo. Oi? teve uma pessoa que perguntou como eles vão adquirir o livro. A gente Uhum. realmente pode ter um acesso, tanto na minha residência ou na sua, né, Milu? A gente É. pode deixar, que é um ponto central, das pessoas virem buscar, ou a gente envia de alguma forma Ou a gente para vê uma forma de vocês. enviar, a gente vai dar um jeitinho, tá? Se for de São Paulo, a gente manda. Nós vamos dar um jeitinho de chegar esse livro até vocês, tá? Olha, Mas são Rosário, eu dois acho que livros. você vai Ó, ganhar o livro, hein? Acho que tenho certeza. Todo mundo que está assistindo estamos devendo o livro pode para ganhar o Rosária. livro, ok? E semana que vem a gente já tem um convidado, como a gente falou também no começo. Essa semana a gente resolveu fazer sem convidado, porque o assunto é um assunto que a Celi domina, então a gente resolveu fazer só nós duas. Mas semana que vem a gente já tem convidados, a gente vai fazer uma live, já fiquem sabendo. Pode contar, né, Celi? O que você acha? Pode, acho que é importante, sim. Nós vamos falar sobre finanças, então vamos falar sobre a vida financeira e ajudar um pouco quem está ainda meio atordoado com tudo isso que está acontecendo, o que vai ser daqui para frente, como guardar dinheiro, enfim, nós vamos falar sobre finanças. E na outra semana nós também temos uma convidada, vai ser uma pessoa que vai falar sobre comida natural, sobre receitas, sobre alimentação saudável, de uma outra forma que a gente já falou com a Débora semanas atrás, mas vai ser um outro contexto, mas uma pessoa muito interessante, nós vamos gostar muito, vai ser muito boa também, isso daqui a 15 dias, tá? Nós já temos com a nossa agenda, já tá ficando boa, né, Celi? Já temos Olha, tá lives aí para ficando um bom ótimo. E eu tempo. quero agradecer, viu, essa Saíra Lima. Não precisa Isso, desculpar. É muito bom quando vocês participam. Isso é sinal de que vocês sim, estão sim, aproveitando, né? E sim, podem dar sim, sugestões. A gente está abertas a ouvir sempre vocês, né? Porque vocês são isso. importantes. Eu já estou sentindo que nós temos o nosso programa aqui já fixo, né, Milu? A Lourdes também participou bastante, obrigada pelas dicas aí que ela falou, né? A Saíra, a Rosalia. Obrigada, gente. Olha, realmente não dá pra gente falar com todo mundo, porque vai passando e a gente tem que. Então não consegue conversar com todo mundo, mas depois a gente vê todos os comentários aqui. Brigadão mesmo. A gente está muito feliz, né, Celi, de sábado ter o nosso, Nossa, eu nosso tô hoje, tá? compromisso. Não, e o tempo passa rápido. Agora que eu vi, Passa falei, rápido. nossa, eu já estou É, esperando desde cedo, né? Mas eu quero tá na frente agradecer do celular muito. já. É verdade, mas eu quero agradecer muito, muito obrigada, viu? Obrigada, gente, realmente. Em especial a Sara, que está sempre apoiando a gente e participando, né? Sempre do Dessa vez nosso nós trabalho. tivemos também, Celi, a gente não pode esquecer de agradecer a Clínica Freiman, que está dividindo com a gente essa live, né? Com Agradecer a atenção, as certeza. pessoas que entraram pela Clínica Freiman, que é onde a Celi trabalha com o Léo Freiman. Então, foi bem legal, obrigada pelo apoio, né? Um assunto bem Olha, interessante também para os... Milu, só podendo já aproveitar, olha, então tem o nosso livro e tem a Síndrome do Imperador, que é o livro do Léo Freiman também, que para quem ainda não Uhum, leu, eu indico, tá? Pais sim, Empoderados e Educam Melhor, porque eu acho que isso vem de encontro a tudo isso que nós sim, falamos, não é, sim, gente? sim, Aprender, sim, com então, certeza. para quem está acompanhando a clínica Léo Freiman e o que mexeu na minha bagunça, é só entrar em contato para que a gente possa Isso. indicar os Isso. livros, Semana tá que vem, às bom? 15 horas, nós estamos aqui de novo. Vamos falar sobre finanças com um especialista da área. Vai ser um encontro bem legal.
E a gente está adorando esse encontro de sábado, de ver vocês aqui. A gente começa a ver pessoas que estão vindo todo sábado, né, Celi? Tem gente que está vindo todo sábado, é Todo muito legal. sábado. Tá muito Com legal isso. certeza, é E a nossa verdade. live Então, fica guardada para quem não pôde assistir, pode assistir depois, durante a semana, né? é Nós porque vamos você já deixar vai salvar, né, Milu? Agora eu já estou ficando salvo. fraca aqui nas lives. Já vou Tá salvar. bom? Tá bom? E- Tá então joia. vamos se despedir. Olha, gente, Obrigada, viu, gente? adorei. Obrigada para todos.